Bom dia, Brasil, Bonélio. Hoje a gente vai falar sobre controlabilidade e observabilidade de sistemas, né? O que seriam os conceitos de observabilidade e controlabilidade? Bom, primeiro, o que é o conceito de controlabilidade? Então, o sistema ele é controlável se para qualquer estado inicial e um estado final arbitrário, né? Então, se, considerando um estado inicial, vamos fazer uns desenhos aqui. Vamos supor que eu tenho um sistema de ordem 2, então V1 de T e um V2 de T. Eu vou colocar, né, o que a gente chama aqui de plano de fase, né? Colocar o V1 em relação ao V2, né? Como que serão as trajetórias. Então, por exemplo, V1 igual a 0, V2 igual a 0 estaria aqui na origem, V1 igual a 1, V2 igual a 2 estaria aqui e assim por diante, tá? Então, se para qualquer estado V0, então vamos supor que eu comecei no estado inicial V0 aqui, né? E um dado estado V de tal arbitrário, então vamos supor que aqui eu tenho V de tal arbitrário, né? Um outro estado no outro instante de tempo, então de 0 até tal segundos, né? Ele vai ser controlado se existir uma entrada durante todo esse intervalo que vai levar o sistema desse estado inicial para esse estado final num tempo finito tal. Então, vamos supor que eu tenho um sistema aqui, V ponto igual a V mais Bx, essa aqui é a dinâmica do meu sistema. Se existir uma entrada que leve meu sistema dessa entrada inicial, desse estado inicial até aqui o estado final, não importa por onde ele veio, mas se conseguiu vir daqui para cá num tempo finito tal, tipo, tem que ser num tempo finito, pode ser longo, mas tem que ser finito. Ele não pode, tipo, ele vai tender só infinitamente vai chegar lá. Então, quer dizer que o meu sistema ele é controlável. Se existir uma entrada que faz isso, quer dizer que o meu sistema é controlável. Então, o que seria o conceito de controlabilidade? É a possibilidade de eu fazer o que eu quiser com o meu sistema. Se o meu sistema é controlável, independente de onde ele está inicialmente, eu posso fazer o que eu quiser com o meu sistema. O que seria, por exemplo, levar ele do estado inicial para o estado final? Seria, por exemplo, fazer com uma massa mola, né? Aqui, né? Aqui é uma mola. Fazer com que uma massa mola, né? Os estados aqui normalmente são a posição e velocidade do bloco, né? Ele, independente de como que ele está inicialmente, eu fazer com que ele se comporte do jeito que eu desejo, né? Tipo, ficar numa posição tal, ficar numa velocidade tal e assim sucessivamente. Essa que seria a controlabilidade. Se eu conseguir gerar entradas, né? Tem, no caso aqui, forças, né? De puxar e empurrar esse bloquinho para fazer os sistemas comportar do jeito que eu quero, né? Circuito, se eu conseguir fazer ele gerar tensões ou correntes, seja lá o que eu estou considerando como estados ali, né? Sistemas aeronáuticos, fazer com que o avião fique na altitude desejada, enfim. Tudo isso daí seria tá ligado à controlabilidade. O fato de eu conseguir gerar uma entrada de atuação, uma entrada aqui, que seja suficiente para fazer com que o meu sistema se comporte da maneira desejada, no tempo desejado, do jeito que eu quiser. Se eu consigo fazer isso, meu sistema ele é controlável. Ok? Esse é o conceito de controlabilidade. Então, isso aqui é um conceito super importante, porque se não for controlável, então aí a gente tem que ver o que a gente tem que fazer para conseguir controlar o sistema, né? Mudar, colocar mais atuadores, mudar o atuador de lugar, é isso que seria o caso, né? Vamos ver matematicamente como que a gente determina se o sistema ele é controlável ou não. Então, controlabilidade. Vamos supor que eu tenho aqui, então, né, definir meu sistema de novo, Vx. A solução desse sistema ele é dado por, que a gente já viu em aulas anteriores, né? Estado inicial, matriz de transição vezes estado inicial, mais exponencial de AT degrau unitário, que eu tinha esquecido de colocar umas aulas aí para trás, né? Vezes dx de t. Bom, a gente sabe que por Cayley-Hamilton, né, o exponencial de AT eu posso reescrever como somatório de k de 0 até n menos 1, de ρ k de t, a elevado a k. Eu posso escrever essa minha exponencial de matriz dessa forma. A gente viu isso aqui lá na aula de Cayley-Hamilton. Então, aplicando isso aqui, aplicando isto aqui, eu vou ter que v de t, ele é reescrito como exponencial de AT vezes 0, mais o somatório de k de 0,
elevado a K, U de T, convoluído com B, X de T. Então, tá aqui a minha expressãozinha, tá? Agora eu vou fazer duas consideraçõezinhas. A primeira aqui, eu vou considerar que V de 0 é igual a 0, tá? Por quê? Né? Na verdade, isso aqui não vai mudar a demonstração, né? Depois, se eu tivesse outro estado inicial, o resultado daqui para frente vai ser o mesmo, é só para simplificar o procedimento aqui, né? Só para não ficar exponencial de AT vezes V de 0 incomodando tudo. Porque, afinal, o conceito de controlabilidade é para todo estado inicial, né? Então, ele não vai ser válido só para V0 igual a 0, tá? É só para facilitar minhas contas aqui. E eu vou definir essa variável sigma k de t, que vai ser k de t, u de t, convoluído com x de t. Ele vai ser basicamente uma partezinha inicial aqui, de forma que meu v de t, e eu já vou colocar, em vez de t, eu já vou trocar o t por tal, para já ficar naquela notação do tempo final, que meu estado no tempo final tal, né, só trocando t por tal, depois de fazer todas as considerações, ele está sendo descrito por essa expressãozinha aqui, a elevado a k vezes b vezes sigma k de tal, ok? Então, eu agrupei esses caras aqui, né, tudo que tem t, tudo que está dependendo do tempo, que é o que de fato é importante para a convolução dentro desse sigma de t, e esse a e b que não dependem do tempo, eles estão aparecendo aqui. Tá? Então, o que seria isso aqui? Né? O meu sigma k de tal, ele contém meu x, então ele depende da minha entrada. Okay? Então, se eu conseguir encontrar um x de t capaz de levar do estado inicial para um estado final, quer dizer que eu vou encontrar um sigma que é capaz de levar do estado inicial para o estado final. Ou seja, se eu conseguir, para qualquer estado final, para qualquer vetor que eu colocar aqui, sei lá, 1 menos 5, vamos supor que esse é o meu estado final. Para qualquer estado final que eu colocar, se eu conseguir achar um sigma que satisfaz essa igualdade, então quer dizer que meu sistema ele é controlável. Tá? E se eu tivesse esse termo somando aqui, é só eu jogar para o outro lado, basicamente. Tá? Então, tá tranquilo. Então, meu sigma k está aqui. Vou expandir um pouquinho essa somatória. Né? Então, o que essa somatória ele é? Ele é o a elevado a zero, que é a identidade, vezes b sigma zero, de tal, mais a, b, sigma 1 de tal, até o a elevado a n menos 1, vezes b, sigma n menos 1 de tal. Ok? Então, expandir um pouquinho essa somatória. Que eu posso reescrever dessa forma. b, ab, ao quadrado b, até a elevado a n menos 1 vezes b. Esse vetor aqui, na verdade uma matriz, né? Porque é uma matriz, um vetor de vetores, né? B, ele normalmente é um vetorzão em pé aqui, né? E sigma 0, sigma 1, sigma 2, até sigma n menos 1 de tal. Isso aqui é o v de tal. Então, o objetivo é, sabendo qual v de tal que eu quero chegar, né, se existe um sigma que é capaz de satisfazer essa igualdade. Ok? Essa matrizona aqui, né, vamos supor que eu tenho aqui meu sistema. Né, o meu A, vamos supor que meu A, vou colocar aí, v ponto igual a v mais bx, vamos colocar aqui de novo. Vamos supor que meu A ele é n por n e meu B é n por 1. Tá? Estou considerando que sistemas monovariáveis. Tá? Uma entrada só, por isso só tem uma coluna. Então, esse meu vetor aqui, B, ele é n por 1. Esse A vezes B também vai ser n por 1, que é esse produto, né, dessa matriz vezes S vai dar n por 1. A ao quadrado B, que é A vezes B, também é n por 1. Né? E assim por diante, tem esse cara aqui também é n por 1. E aqui eu tenho de 0 até n menos 1, eu tenho n colunas. Então, essa matrizona toda, ela vai ser n por n. É uma matriz quadrada. Ok? Para sistemas monovariáveis, né? Quero deixar isso bem claro. Então, eu consigo achar como que seria a solução desse sistema. A solução desse sistema, esse cara aqui,
o sigma 0 até o sigma n menos 1, né? Eu conseguiria achar, pegando essa matriz zona aqui, B, AB até a n menos 1, vezes B, invertendo e passando para o outro lado. Se eu passar essa matriz para o outro lado invertendo, né? Então, eu passei a matriz para o outro lado invertendo, né? Eu tenho essa solução aqui. Então, eu consigo achar os sigmas, né, dado a dinâmica dos sistemas, a matriz de entrada e dado o estado final que eu quero chegar, né? E também o estado inicial, né, se tivesse aquele termo aqui que eu não estou carregando, mas eu conseguiria achar sigmas que satisfizessem essa igualdade. Consequentemente, eu conseguiria achar x's que satisfazem aquela igualdade. Tá? Então, esse problema ele tem solução se essa matriz for invertível, se essa matriz possui inversa. Essa matriz, que a gente chama de matriz de controlabilidade, que eu denoto dessa forma aqui, que é o B, AB, A ao quadrado B, e assim sucessivamente até A elevado a n menos 1B, né? O sistema ele é controlável, se e somente se essa matriz de controlabilidade for invertível, que é equivalente a dizer que ela é não singular, no caso monovariável, que quer dizer que ela possui determinante diferente de zero, tá? Ou que ela tenha uma matriz de posto completo, né? Usando lá o rank completo, dependendo do conceito lá de Ausham-Minerva. Então, tudo isso aqui é equivalente, invertível, não singular, para matrizes quadradas, né? Invertível, não singular, determinante diferente, posto completo, tá? No caso multivariável, eu tenho várias entradas, né? Eu tenho que analisar o posto da matriz, né? Que não está no escopo aqui da disciplina, mas seria essa forma. Então, essa é a maneira de verificar se o sistema é controlável. Se essa matriz for invertível, quer dizer que eu vou conseguir achar entradas que levem de um estado inicial para o estado final. Então, basta eu fazer essa conta aqui. Se o meu sistema for controlável, quer dizer que o meu sistema como um todo vai ser, eu vou conseguir fazer o que quiser com ele, tá? Vamos fazer uma brincadeirinha. Vamos supor que eu tenho esse sistema aqui. Vamos fazer um exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui V ponto igual a 0, 1, 0. Vamos pegar uma 3x3 para mostrar os negócios legais aqui. Menos 1, menos 2, menos 3. Sei lá, estou chutando aqui. V mais 0, 1, 1x. Né? Então, vamos calcular essa matriz aqui. Essa matriz, né, de controlabilidade, se você utilizar MATLAB, Octave, já tem um comandinho pronto, que é literalmente isso aqui, ctrb de A, B, que ele calcula essa matriz automaticamente já, tá? Eu vou fazer aqui na mão, porque assim. Então, a matriz de controlabilidade, AB, como esse sistema ele é de ordem 3, então vai ser B, A vezes B, ao quadrado vezes B. Né? Então, esse aqui é o A, esse aqui é o B, né? Só para... Né? O que é o B? O B é 0, 1, 1. Muito bem. O que é A vezes B? É o produto da matriz A vezes o vetor B. Então, vai ser 0 aqui, 1 aqui, menos 2, menos 3, menos 5 aqui. Né? Então, caramba, por que eu fechei? Esse aqui é o B. Esse aqui é o A vezes B. E o A quadrado B? O A quadrado B ele é o A vezes B. Só que eu também posso descrever A quadrado B como A vezes AB. Ou seja, posso pegar a matriz A e multiplicar por esse vetor aqui. Tá? Não preciso fazer o A quadrado. Eu posso simplificar a minha vida. Beleza? Então, eu vou fazer a matriz A vezes esse cara anterior, que vai dar 1, 1, e aqui, menos 2 com mais 15 vai dar menos 13, né? Isso, menos 2 com mais 15 vai dar um menos 13. Beleza, se não errei, tá certo. Essa aqui é a matriz de controlabilidade. E se ela tiver o determinante diferente de zero, quer dizer que esse meu sistema ele é controlável. Então, eu vou colocar aqui, esse meu determinante aqui vai ser 0, 0, aqui vai ser o determinante desse cara. Tá ruim aqui na anotação. O determinante dessa matriz é igual a 0, 0, menos 5, menos 1, que vai dar menos 6, portanto, é diferente de zero. Então, esse sistema aqui, ele é controlável. Shows? Na aula que a gente começou a ver variáveis de estado, na verdade, na segunda aula que a gente começou a ver como que passa de equações diferenciais para variáveis de estado, surgiu o termo forma canônica controlável. Né? Forma canônica controlável.
que é controlável. Que agora que a gente sabe o que é controlabilidade, fica mais fácil de entender. Forma canônica controlável, quando a gente coloca o sistema dessa forma, o zero identidade, foi mais ou menos o que eu coloquei aqui, vou colocar A0, A1, A2, né? Fazer o sistema de ordem 3, e o B como 0, 0, 0, 0, 0 e 1 no final, né? Porque recebe esse nome de forma canônica controlável. Vamos calcular a matriz de controlabilidade desse sistema. Vai ser 0, 0, 1, vai ser 0, 1, 0, né? Então, desculpa, 0, 0, 1, vai ser 0, 1, A2, e esse cara aqui, a última linha, que vai ser a matriz A vezes o vetor AB, né? Vai ser aqui 1, A2, né? Porque é isso aí, e aqui A1 mais A2 ao quadrado, né? E o determinante dessa matriz vai ser igual a menos 1, né? Menos 1, né? Então, essa matriz aqui, nessa forma canônica, independente de dimensão, sempre vai ter o determinante diferente de zero, sempre vai ser controlável, independente dos coeficientes A0, A1 e A2. Por isso que chama forma canônica controlável, que é uma representação de estados que sempre vai ser controlável, tá? Que eu sempre vou conseguir deixar o sistema controlável. Beleza? Então eu sempre consigo achar um conjunto de variáveis de estado, porque uma outra coisa que a gente viu nessas aulas iniciais é que eu posso pegar quaisquer conjuntos de variáveis linearmente independentes para serem variáveis de estado. Então sempre vai existir um conjuntinho de variáveis específicas que vai deixar o sistema controlável? Não. Porque essa forma canônica controlável, lembra que a gente consegue gerar ela a partir da função de transferência, a partir da representação em equações diferenciais. Então, a gente vai ver já que tudo que vem da função de transferência acaba gerando representações controláveis e observáveis, tá? Mas a gente não consegue, de maneira geral, tipo uma representação de estados original, mudar variáveis de estado para fazer ficar controlável. O sistema, se ele não for controlável, ele não é controlável, independente da maneira que a gente chega, independente de quais estados que a gente pega para modelar. Mesma coisa a observabilidade. Isso aqui é uma pegadinha porque essa forma canônica controlável, ela vem da função transferência. A função transferência, ela é construída a partir de coisas que são controláveis e observáveis, que a gente vai ver já esse conceito. Beleza? Então, vamos ver o conceito de observabilidade, né? Observabilidade. Primeiro. Então, enquanto controlabilidade é a possibilidade de eu fazer o que eu quiser com o meu sistema, o conceito de observabilidade é: o sistema é observável se existir um tal, um escalar, tal que o conhecimento da saída para todo o tempo nesse intervalo de 0 até esse tal é suficiente para determinar a condição inicial v de 0. Né? Então, em outras palavras, vamos supor que vou considerar meu sistema sem entradas aqui. Né? Então, o que seria a observabilidade? Se o conhecimento da minha saída, você vai ser observável se conhecer a minha saída durante um certo intervalinho de tempo, finito, tá? Um certo intervalo finito de tempo, seja suficiente para saber conhecer o meu estado inicial. Todos os meus estados iniciais. Tá? Por que isso é importante? Né? Vamos supor que o meu sistema é do tipo y igual a 100v, por exemplo. Ou seja, y igual a v1. v1 de t. Né? Com a minha saída eu consigo conhecer diretamente o v1 de t. Mas e se eu precisar conhecer o v2, o v3, todos os outros estados? Será que eu consigo, a partir só da saída? Porque na prática é o que a gente tem um sensor. A gente tem essa informação aqui de saída. Será que só o conhecimento da saída é o suficiente para, usando algum procedimento, algum observador de estados, ele é suficiente para eu conhecer todos os meus outros estados, o V2 e o V3? Né? Porque isso vai depender da minha dinâmica. Né? Se o meu estado V1, a construção dele, depender diretamente ou indiretamente do V2 e do V3, então, bem provavelmente você vai conseguir, a partir do V1, estimar e inferir quais são os valores de V2 e V3, comportamento do V2 e V3. Tá? Na definição a gente fala do estado inicial, porque a partir do estado inicial, né? Porque a partir do estado inicial, e conhecendo a matriz A, você consegue saber o estado para todo outro instante de tempo. Então, conhecimento do estado inicial do sistema vai me permitir ter o conhecimento de todo
os estados para todos os estados de tempo posteriores aí. Então, por isso que a gente foca aqui no conhecimento do estado inicial. Tá? Então, enquanto controlabilidade tem a ver com fazer o que quiser com o meu sistema, a observabilidade tem a ver com saber tudo que eu precisar, tudo que eu quiser do meu sistema. Controlabilidade tem a ver com fazer coisas com o sistema. Observabilidade tem a ver com saber coisas do meu sistema. Então, vamos formalizar isso daí. Então, supondo que eu tenha essa dinâmica do sistema, né? O meu V de t ele é dado, solução é dado para essa expressão aqui, e a minha saída é o C vezes V de t. Então, é o C vezes V de t, exponencial de AT, V de zero. Né? Bom, só com isso aqui, né, que eu estou querendo saber? Se a partir disso aqui eu consigo chegar nisso aqui. Tá? Só que conhecer a minha saída, tipo, uma ideia seria, então eu passo invertendo esse cara para o outro lado, né, e eu consigo achar o V de zero. Mas eu não consigo passar esse cara invertendo. Por exemplo, no caso aqui, 1 por 3, eu não consigo inverter o C, porque é uma matriz quadrada, não é invertível. Eu não consigo fazer isso aqui. Só se eu tivesse o número de saídas igual ao número de estados. E aí o problema estava resolvido por facilidade, basicamente. Para eu conseguir gerar outras informações e conseguir obter uma matriz inversa, eu vou fazer o seguinte, eu vou derivar uma vez dos dois lados. Então, y ponto, né? Porque o conhecimento da saída me permite também ter o conhecimento da derivada. E derivando isso aqui, né? Derivada do exponencial, cai o a para o lado do exponencial. Tá? Uma coisa que é interessante, né, que o a pode cair tanto para a esquerda quanto para a direita, né? A exponencial de matriz, esse produto aqui é comutativo, então tanto faz você escolher para onde cai. Claro que aqui eu vou escolher cair para a esquerda por motivos, porque sim, que já vai ficar claro. Se eu derivar uma outra vez, vai cair mais uma vez o a, então vai ficar c ao quadrado, exponencial de at, v de zero, né? E assim sucessivamente, eu posso ir derivando até chegar na derivada enésima menos 1, que daí vai ter o a elevado a n menos 1 multiplicando aqui, vezes v de zero. Reescrevendo isso aqui de maneira matricial, então tenho y de t, y ponto de t, y 2 ponto de t, até y derivada n menos 1 de t, que vai ser dado por c vezes a, c vezes a ao quadrado, a quadrado, até o c, a elevado a n menos 1, de exponencial de at, v de zero. E essa matriz, né, supondo que o c é um cara 1 por n, por exemplo, só tem uma saída, então aqui é 1 por n, esse cara aqui também vai ser 1 por n, esse cara aqui vai ser também 1 por n, 1 por n, e essas n' vai me dar que essa matriz toda é n por n. Por isso que eu precisei derivar até o n menos 1, para obter uma matriz quadrada. Porque agora sim, eu posso pegar essa matrizona e jogar invertendo para o outro lado. E aí, a partir da saída, eu consigo saber meu estado inicial. Jogo também o exponencial, se eu quiser invertendo, mas o exponencial ele sempre é invertível. O exponencial de matriz sempre vai ter inverso. Então, eu posso jogar esse cara tudo para o outro lado. Portanto, eu consigo, a partir da saída, estimar meu estado inicial e, por consequência, todos os estados posteriores, né? Os estados posteriores que, na verdade, estão mais ou menos aqui, né? Se essa matriz for invertível. Se essa matriz for não singular. Se o determinante dessa matriz for diferente de zero. Se ela tiver posto completo. Então, a análise ela acaba sendo bem parecida com a de controlabilidade. Com a diferença que, em vez da matriz de controlabilidade, eu uso o que eu chamo de matriz de observabilidade. Que é C, CA, CA ao quadrado, até o CA elevado a n menos 1. Né? Belo fechamento aqui. Né? Então, se essa matriz, determinante da matriz de observabilidade, for diferente de zero, se ela for não singular e tudo aquelas equivalências lá que eu coloquei lá em cima, então quer dizer que meu sistema ele é observável. E muito bem. Então, calculo a matriz de observabilidade, verifico se o rank é completo, então diferente de zero. Se for, então meu sistema ele é observável. Né? Vamos pegar, por exemplo,
um sistema, v ponto igual a, vamos fazer 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, v, y igual a 1, 1, 0, v. Sei lá, estou chutando aqui. Então, a matriz de observabilidade desse sistema vai ser C. O C vezes A, vou colocar aqui lá porque eu tenho eu não consigo fazer por matriz se não fizer assim, né? Eu sou ruim. 1, 0, 1, 1, 0, aqui também. 0, 1, aqui é 1. Isso. E agora, aqui é o C, né? Esse aqui é o C vezes A. E para calcular o CA ao quadrado, né? Porque o sistema é de ordem 3, então eu posso calcular até o quadrado aqui. Vai ser igual a fazer o CA vezes A. Ou seja, eu pego esse CA aqui e multiplico por essa matriz A. Então, eu vou pegar o CA aqui. Vai ser, então, 1. Aqui vai ser 2. E aqui vai ser 2. Tá? E agora, eu calculo o determinante disso aqui. O determinante dessa matriz vai ser 2 mais 1 mais 0, menos 0, menos 2, menos 2. Que vai ser igual a menos 1. Portanto, esse sistema aqui ele é observável, já que o determinante deu diferente de 0. Então, ele é observável. Tá? O que isso quer dizer? Que o conhecimento dessa minha saída em um certo intervalo finito de tempo vai me permitir saber o estado inicial do meu sistema, consequentemente, meus estados finais. Né? Ou seja, o conhecimento da minha observação vai me permitir inferir o que está acontecendo, tudo o que está acontecendo lá dentro do meu sistema. Tá? Muito bem. Então, controlabilidade tem a ver com a entrada. Né? Eu consegui mexer nisso aqui para fazer o que eu quiser com meus estados. E a observabilidade tem a ver com analisar a saída para ver se eu consigo analisar internamente o meu sistema. Né? Se a partir do que está fora eu consigo saber o que está lá dentro. Então, isso que é a observabilidade. E agora, o que isso aqui implica em termos de função de transferência, em termos de controle, né? O que implica ele ser observável, controlável, não observável, não controlável? Vamos supor que eu tenho, vamos supor um exemplo aqui, tá? Em que eu tenho uma representação de estados, x, y igual a cv mais dx, tá? Eu consigo calcular a controlabilidade fazendo A e B, né? Usando A e B. Eu consigo fazer observabilidade vendo o A e o C. Muito bem. E vamos supor que esse cara aqui ele seja não controlável, né? Porém observável. Eu falo, putz, tá ruim, né? Por quê? Porque não observável. Por que tá ruim? Porque a partir da saída eu consigo saber tudo o que está acontecendo lá dentro, né? Então, assim, né, eu tenho aqui, eu consigo separar meu sistema no modo que seja controlável e observável, e o modo que seja não controlável e observável, né? Então, a minha entrada aqui, ela consegue chegar aqui, e minha saída, vou fazer aqui por dentro, né? Então, minha entrada, ela só consegue afetar os meus modos controláveis, meu modo que não é controlável. O que significa não controlável? Quer dizer que eu não consigo mexer com a minha entrada. Então, essa partezinha do meu sistema não consegue chegar a ser afetada pela minha entrada. Tá? Mas eu consigo observar tudo que está acontecendo no meu sistema. Beleza. Bom, vamos considerar agora um outro tipo de sistema. Então, vou pegar uma outra representação de estados aqui que seja um pouquinho diferente agora. Então, uma barra B barra. Então, eu estou pegando uma outra representação de estados, ok? Um outro sistema, na verdade. Desculpa, um outro sisteminha totalmente diferente. Beleza? E vamos supor agora que esse sistema ele seja o oposto, né? Ele seja controlável, porém não observável. Vamos supor que seria o oposto do sistema anterior, só para a gente ver a diferença que a gente tem aí. Isso quer dizer o quê? Que se eu pegar aqui agora, eu vou ter um modo que é controlável e observável. E o modo que é controlável, só que não é observável, quer dizer que minha entrada vai afetar essas duas partes aqui. Só que a minha saída só vai conseguir ser construída a partir desse modo aqui. Tá? Então, eu até consigo fazer o que eu quiser com o meu sistema, só que não pode ser que eu não tenha informações suficientes para gerar esse meu sinal de controle. Tá? Então, em termos de controle, é importante a gente tanto
ter a capacidade de atuar no meu sistema, quanto a capacidade de ter informações suficientes desse sistema para poder construir a minha entrada de controle. Tá? Então, a observabilidade e a controlabilidade estão intimamente ligadas. As duas coisas são importantes para eu poder fazer o meu controle. Tá? Existem controles que não exigem a observabilidade, só exigem a saída. Tá? Nem faz essa análise de observabilidade, mas em sistemas mais complicados, mais tensos aí, é importante que eu tenha essas duas propriedades satisfeitas, que eu preciso ter a possibilidade de mexer no meu sistema e ter informações suficientes para poder gerar esse sinal de entrada também. Tá? Então, isso aqui talvez eu faça um vídeo aqui falando um pouquinho mais de detalhes essa questão de mudança de variáveis de estado, essa questão de modos observáveis, não observáveis e tudo mais, né? Mas eu já quero deixar esse conceitinho aqui abstrato já nesse vídeo, tá? E uma última coisa é que vocês percebem que isso aqui está muito parecido com o desenho que eu fiz na aula de análise de estabilidade, bibestabilidade, estabilidade interna, né? Em que sentido? Né? Quando acontece esse caso aqui, que o meu sistema ele não é controlável ou não é observável, né? A relação entrada e saída ela fica prejudicada. A relação entrada e saída ela só vai aparecer esses caras que são tanto controláveis quanto observáveis. Que é a relação entrada e saída, né? Quando eu for construir lá a minha função de transferência, eu preciso a saída em relação à entrada. Então, esse bloco que não é mexido pela entrada não aparece na função de transferência. Assim como esse bloco que não é usado para saída não aparece na função de transferência. Tá? Que inclusive é a mesma, independente de quais variáveis de estado que eu pego. Tá? Isso aqui também vou fazer depois, essa questão de mudança de variáveis de estado. Isso quer dizer que se o sistema for não controlável, ou o sistema for não observável, ou se ele for ambos, né, quer dizer que eu vou ter cancelamento de polos e zeros. Nesse caso, não controlável, e ou não observável, então nesse tipo de sistema é quando vai ocorrer o cancelamento de polos e zeros. Quando eu for calcular a função de transferência, ou seja, minha função de transferência, ela vai ter aquele caso lá que eu vou ter um vezes uma de S sobre um S mais A vezes D de S. É quando eu vou ter um cancelamento de polos e zeros aqui. E o meu sistema, a função de transferência, vai ter uma ordem menor do que a ordem da representação em estados originais. Tá? Então, aquele cancelamento de polos e zeros, ele acontece quando ou não é controlável ou não é observável. Tá? Então, você pode até voltar àquelas definições anteriores de estabilidade interna com a bibestabilidade, e falar, o meu sistema ele não é internamente estável, né? Não, internamente aqui. Ele é instável. A gente viu que isso não implica nada sobre a bibestabilidade. Né? Isso aqui não tem implicação nenhuma, porque os modos instáveis pode ser que não apareçam como polos da minha função de transferência. Porém, se eu garantir que o meu sistema ele é tanto controlável quanto observável, quer dizer que não há cancelamento de polos e zeros. Então, com essa hipótese extra, aí eu até posso fazer essa implicação. Porque a instabilidade interna vai implicar na não bibestabilidade. Tá? Se eu garantir que não há cancelamento de polos e zeros. Eu consigo garantir isso com essa análise de controlabilidade e observabilidade. Tá? Então é isso que é essa análise, né? Super divertido, né? Muito bem, gente. Então, por enquanto é isso. Valeu, até mais.